Eu fiquei muito impressionada com essa história, porque uma coisa que sempre me perguntam, e eu já havia perguntado diversas vezes a Baltazar, por que é que as pessoas voltam e não se recordam das outras vidas? Por que tem dificuldade de se recordar de outras vidas? Não é? E Baltazar disse, nos seus estudos você vai descobrir. Não se incomode não, que você vai estudar muito sobre alma, sobre vida além da vida, não é? A vida além do que a gente chama de morte, e você vai descobrir. E eu fiquei com aquilo aí, eu fui naturalmente, imediatamente, conversar com Baltazar. Disse, Baltazar, será que as nossas mágoas fazem com que atrapalhem a nossa memória no plano espiritual? Ele fez no plano espiritual. Quando o Baltazar dá essas chamadas assim, família, eu já paro. Ele disse, no plano terreno também. Ele disse, sim, as pessoas não percebem, mas as mágoas vão apagando da nossa memória os momentos bons que tivemos, inclusive com aquela pessoa por quem nós estamos magoados. Né? Vai ficando só a memória ruim, só o que foi de ruim daquela relação, ou de amizade, ou de parceria. E isso até a lugares também. Muitas vezes passamos tanta tristeza em determinados lugares que esse esclarecimento para mim foi muito importante, vocês não imaginam o quanto. Que a gente vai desgostando do lugar que mora, achando a cidade ruim, por causa das mágoas que vivemos naquela cidade ou naquele bairro. A mágoa, ele é o principal enfraquecedor da memória humana, seja a pessoa encarnada ou não desencarnada, ou desencarnada, não é? A dificuldade que as pessoas têm, porque a memória vai enfraquecendo. Eu disse, mas como é isso, né? Eu preciso compreender isso mais. E aí ele explicou. A mágoa é um nódulo energético. É um nódulo energético que põe medo no nosso inconsciente. Então, se a gente se lembra do mal que foi feito a nós, aumenta a mágoa. Então, é como se a nossa memória afetiva vai esfriando. E acaba a gente não querendo também, culmina com a gente também não querendo ter relações mais profundas com outras pessoas, com medo de ser magoado. Uma parte disso é consciente, nós sabemos. Mas tem uma parte disso que é a mais forte, que nós não percebemos. Não é? E aí vamos... sabe, não querendo gostar para não sofrer. A parte que nós tomamos consciência de que fazemos isso é muito pequena com relação à parte inconsciente deste processo. E aí eu escolhi a história desta moça para mostrar, não é? O quanto que o não perdão realmente nos aprisiona de uma forma impressionante. Essa senhora, por exemplo, por causa da mágoa, enfraqueceu a memória do esposo, que ela teve uma boa encarnação, a memória dos irmãos. E só quando ela pôde chorar, né? Realizar nela de que ainda não havia perdoado a mãe, foi que ela conseguiu recuperar a memória afetiva dela. Então eu trouxe essa história para a gente poder ver. Às vezes a gente fala isso. Não tenho raiva de ninguém, não desejo mal a ninguém. Mas será que a impossibilidade do perdão não está em uma mágoa que a gente não quer pensar até para não sofrer? E ela disse que ali ela chorou muito, conseguiu perdoar a mãe, e aí começou a se lembrar também, não é, que houveram momentos em que ela e a mãe quase conseguiram construir um perdão, quase conseguiram construir uma história mais sólida, mas as mútuas acusações, né, o que a mãe acusava ela, o que ela acusava a mãe,
transbordava o relacionamento de novo em afastamento para se evitar brigas. Então, nós temos esse relato dessa senhora que me trouxe assim um conhecimento muito interessante sobre memória afetiva, que as mágoas atrapalham as nossas memórias afetivas. Quantas vezes, não é? Fizemos muito bem a uma pessoa. Tinha um ditado, quando eu era pequena, que dizia assim: fiz 99%, não fiz 100%, estão considerando que eu não fiz nada. Quantas vezes fizemos tantas coisas boas por uma pessoa e, de repente, ou não conseguimos continuar fazendo coisas boas, ou fizemos uma coisa que essa pessoa não gostou, e a mágoa queima todo a boa água, né? Toda a memória boa de coisas boas que trocamos. Isso é terrível, eu fiquei muito preocupada com a mágoa. Eu confesso a vocês aqui que eu sempre achei que o ódio era uma coisa mais difícil de resolver. Depois das explicações que eu tive com Baltazar e a experiência que eu tive com essa senhora, ficou muito claro para mim que a mágoa é uma coisa bem difícil da gente resolver, viu? Porque ela não deixa a gente pensar, né? Ela vai nos afastando daquele quesito. Ela nos afasta daquela pessoa para não sofrer, ela nos afasta. Então eu comecei a ver a mágoa como se fosse assim, uma cortina muito pesada, que cai sobre a nossa memória, não é? Às vezes você levou ali 10 anos de grande amizade com uma pessoa e por uma questão essa pessoa fica te odiando pro resto da vida, esquecer os 10 anos de amor que foi trocado naquela relação, seja afetiva, seja de amizade, seja profissional, seja o que for. Então, minha gente, vamos tomar cuidado com a mágoa, viu? Vamos tomar, porque o ódio ele tem a ver com o elemento fogo, né? Ele é um impulso, mas a mágoa ela pode ser é água, ela pode se transformando numa água pesada, numa lama e se esconder da gente. E a gente se esconder, como foi o caso dessa senhora. Achou que já estava tudo kit e não estava, a mágoa estava lá. Olha que perigo.